Sejam bem-vindos a mais uma edição de especial Educação Espaço promovido pela ERDS para assinalar o regresso às aulas, neste caso com especial destaque para o Concelho de Tomar. Contamos hoje em estúdio com a presença de Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, ele que tem a responsabilidade no pelouro da educação. Vamos então para esta conversa, agradecendo a presença do vice-presidente Hugo Cristóvão. Obrigado então pela disponibilidade, bem-vindo novamente. Obrigado aos e estúdios cumprimentos também aos ouvintes. Da ERDS. O Cristóvão, eu começava já a conversa pelo seguinte. Houve aqui registro para esta assunção recente de responsabilidades do município na área da educação. E este assumir de responsabilidades, tendo em conta a preparação, e é disso que estamos a falar, deste ano letivo que se avizinha, facilitou mais todo este processo? Isso facilitou em quê? Bom, uma vez mais, portanto, obrigado pelo convite e cumprimento a todos os nossos ouvintes. No caso de Tomar, esta assunção de responsabilidades é apenas um complemento, na verdade, àquilo que já vinha acontecendo desde 2009, 2010. Portanto, a Câmara de Tomar era uma daquelas no país que, no âmbito da educação, já tinha uma grande parte das competências e, portanto, das responsabilidades desde setembro de 2020 passámos a ter, então, o pouco que faltava, que era, no fundo, aquilo que tinha a ver com o ensino secundário, portanto, as duas escolas de ensino secundário do nosso concelho, no que diz respeito aos funcionários, portanto, ao pessoal não docente que estão nessas duas escolas, e também às instalações e à responsabilidade sobre o que nessas instalações acontece, embora aqui de forma, digamos, limitada, porque na verdade só recebemos responsabilidade sobre a Escola Secundária Santa Maria do Olival, porque a outra escola secundária, a Jacome Raton, é uma escola que foi reabilitada pela Parque Escolar e, portanto, as escolas que no país estão sobre a alçada da Parque Escolar continuarão até que o Estado português tenha esse, digamos, a duração do contrato com a Parque Escolar. Portanto, nós, por exemplo, a nível do pessoal não docente, que é de facto uma das grandes áreas de responsabilidade, sejam elas financeiras, seja a nível da gestão em geral, nós já tínhamos cerca de 140 ou 130 funcionários e, portanto, recebemos mais 65 ou 6 que eram, como dizia, os que estavam nestas duas secundárias, ou seja, é um complemento. E, portanto, neste aspecto, é algo que faz sentido. Portanto, o que não fazia muitas vezes sentido era que até setembro de 2020, por exemplo, existissem normas diferentes consoante, ou seja, às vezes em espaços comuns, porque os funcionários são, enfim, nós em Tomar temos 2 agrupamentos escolares e, portanto, os funcionários muitas vezes até partilhavam escolas, apesar de estarem formalmente afetos à escola A ou B, mas no dia-a-dia há muita, trânsito entre espaços escolares e às vezes havia regras diferentes consoante o funcionário estava afeto ao Ministério da Educação ou ao município de Tomar, mas na verdade pertencia ao mesmo agrupamento escolar. E portanto nesse aspecto faz todo sentido e por isso mesmo nós, município de Tomar, aceitámos na primeira hora aquilo que tinha a ver com a descentralização de competências na educação, porque no nosso caso efetivamente tratou-se apenas de um restante. A maioria já estava com o município de Tomar. E sublinho, portanto, no fundo, tudo aquilo que tem a ver com recursos, instalações físicas, portanto, os espaços escolares, mas também os transportes, as refeições, e depois o pessoal não docente, portanto, os assistentes operacionais, que são a sua grande maioria, e também os assistentes técnicos, portanto, no fundo, o que vulgarmente chamamos os administrativos, que estão nas duas secretarias dos 2 agrupamentos escolares. Para se ter uma ideia, e na última reunião, na recente reunião da Câmara Municipal de Tomar, também nesta abordagem ao início do ano letivo, sublinhou que entre operacionais e técnicos está aqui em causa 1/3 dos funcionários municipais. Sim. Portanto, são cerca de 200 funcionários do total de 600 funcionários do município de Tomar, portanto 1/3 dos funcionários do município estão afetos à educação, ou seja, 1/3 da força de trabalho do município está afeta à educação, o que quer dizer que, e muitas vezes não há essa noção, porque realmente quem está nas escolas, por um lado, muitas vezes não há noção que são funcionários que pertencem ao município. E, em alguns casos, como acabei de referir, há mais de uma década, ou na maioria dos casos, aliás.
E portanto não há essa noção. E como estão dispersos, não há muitas vezes a noção do conjunto. Aliás, esta sexta-feira, confesso que ao momento em que estamos a gravar, não sei quando vai ser transmitida esta conversa, mas esta sexta-feira vamos ter a recepção, portanto, a esses 200 funcionários na Biblioteca Municipal de Tomar, no início, e depois vamos ter alguns momentos ao longo do dia, digamos, é o único momento do ano em que juntamos todos os funcionários, todo este pessoal que está afetado às escolas. Portanto, como diziam, 1/3 da força de trabalho do município está afeta à educação, o que demonstra também do papel e da importância que a educação tem para o município de Tomar. Não estou a dizer que seja o único caso no país, mas efetivamente é um grupo muito grande, portanto são 200 pessoas, apesar, como sabemos, que os pais, às vezes os professores, achem sempre que são poucos e que deviam ser precisos mais. Agora aproveitava a deixa, esse número é o número adequado face às necessidades de cada agrupamento, ou para já ainda é o número possível? Bom, é sempre um diálogo entre o possível e o adequado e o utópico, não é? Se olharmos para o rácio nacional, portanto, para aquilo que é o rácio que o Ministério da Educação define, nós até temos funcionários a mais. Porque o município nós temos feito nestes últimos anos um esforço de acrescentar. Aliás, recordo que ainda recentemente, enfim, num primeiro momento foi chumbado pela Assembleia Municipal. Confesso que uma das coisas mais absurdas que eu vi desde que, sei lá, há mais de 20 anos participo na política em Tomar, mas pronto, enfim, na Assembleia Municipal seguinte foi aprovado, portanto, um acréscimo de mais 4 lugares, ok, são 4, mas é sempre um acréscimo neste caso ao mapa de pessoal, no que às escolas diz respeito. Portanto, e isto foi apenas o último exemplo, mas temos vindo a fazer este exercício à medida do possível nos últimos anos, portanto, de acrescer ao mapa de pessoal aquilo que é o pessoal afeto às escolas, mas também, para além disso, temos sempre um complemento todos os anos letivos de 20, 30 pessoas que, através dos programas do Centro de Emprego, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, portanto, vamos conseguindo ter à disposição para complementar no conjunto dos 2 agrupamentos e, portanto, das 20 e algumas escolas que temos no concelho, também, portanto, algumas das necessidades. Portanto, como dizia, se olharmos para os números do Ministério e para o rácio, nós até temos pessoal a mais. É claro que é verdade que nós não podemos pura e simplesmente comparar concelhos, quer dizer, como costumo dizer, um concelho que tenha 2 escolas, ou dito de outra forma, 300 alunos em 2 escolas são diferentes de 300 alunos em 10 escolas. Porque, e nós, por exemplo, temos o exemplo que nós já corrigimos um pouco, mas, por exemplo, nós na cidade de Tomar temos 3 EB23, agora já não, porque uma delas transformou-se em escola básica integrada, mas ao termos distribuídos em 3 EB23, portanto 2 escolas básicas integradas de segundo e terceiro ciclo, o número de alunos que eventualmente cabia em 2, nós estamos a multiplicar a necessidade. Por exemplo, quer dizer, em vez de haver 2 portarias, há 3, em vez de haver 2 cantinas, há 3, em vez de haver 2 papelarias, há 3. E para tudo isto é preciso pessoal não docente. E isto é válido em muitas outras matérias. E, portanto, o que quer dizer com isto, e é isto que temos trabalhado com as direções dos agrupamentos, é que são, no fundo, em quem está subdelegada a tarefa da gestão do dia-a-dia, seja dos horários, dos locais de trabalho, enfim, da gestão do pessoal, até a sua avaliação, isto para lembrar um dos temas que era falado na última reunião de Câmara. O que temos conversado com eles é que o que é necessário é ir também fazendo uma melhor organização do tempo de trabalho destes funcionários. Portanto, nós temos muitas horas de trabalho, portanto, 200 pessoas vezes 35 horas por semana são muitas horas de trabalho. O que temos que fazer é geri-las melhor, e se calhar aquela imagem, para usar aqui uma metáfora, que o Feliciano enfim, é dessa geração de 77, a melhor do mundo, não é? Portanto, ou seja, que todos nós, à partida, que nos conseguimos lembrar de ver aquela imagem de um funcionário que está num corredor a tomar conta, mas está lá sentado numa secretária, que é típica de uma época. Temos que perceber que isso hoje não faz sentido. Portanto, não faz sentido ter pessoas que estão apenas ali num corredor a tomar conta de coisa nenhuma. E é verdade que todas as mudanças
custam, todas as mudanças têm dores, mas sem dores não se consegue resolver a doença. Portanto, o que quer dizer e é o que tenho transmitido às direções, nós temos, de facto, temos pessoal suficiente, por muito que também vamos fazendo o suficiente ou possível para acrescentar, mas o que temos que fazer é, de facto, organizar melhor o trabalho e as horas de trabalho do pessoal que temos ao dispor. Esse regresso ao passado, que já é um passado que já começa a ficar muito, muito distante, faz-me aqui recordar uma intervenção recente de Celeste Sousa, diretora do Agrupamento de Santa Maria, e aqui a propósito quer de docentes, mas neste caso de assistentes operacionais. Neste processo de seleção, há aqui alguma tendência, entre aspas, para valorizar as pessoas que tenham vocação para aquilo que está em causa? Quer dizer, nós tentamos, porque isso é o ideal, não é? De facto, como noutras matérias, mas nesta em particular, portanto, trabalhar numa escola, trabalhar com crianças, não é algo que todas as pessoas tenham como apetência, como capacidade, não é? É preciso lidar com as crianças, ou os jovens, propriamente ditos, e as suas particularidades, mas, sei lá, com o ruído que existe, naturalmente, nas escolas, nos intervalos, nos espaços comuns, que nem todas as pessoas conseguem lidar. É preciso lidar com os professores, é preciso lidar com os pais, é preciso lidar com as associações de pais. Portanto, trabalhar numa escola, seja um professor, seja um funcionário auxiliar, requer, de facto, um conjunto de particularidades que nem todas as pessoas têm. Por outro lado, quando fazemos processos de seleção, e nomeadamente nos concursos que temos feito, aliás, o mais possível até ao final do ano, abriremos o novo concurso, porque o último que fizemos está a esgotar a bolsa de recrutamento. Portanto, tentamos, por um lado, nas regras de concurso, tentar colocar algumas normas que possam seriar pessoas que tenham essa apetência, mas por outro lado estamos limitados àquilo que a legislação permite. Quer dizer, a verdade é que estamos a falar de pessoas, no caso dos assistentes operacionais, que têm, no caso dos mais jovens, a obrigatoriedade de escolaridade de 12º ano, mas a partir de alguma idade até menos que isso, porque a obrigatoriedade tem a ver com, no fundo, aquilo que se aplicava em termos de ensino escolar obrigatório quando deixaram precisamente esse ensino escolar, mas enfim, na maioria dos casos hoje em dia já poderemos considerar que será o 12º, e portanto, quer dizer, aquilo que nós podemos fazer em termos de concurso público é limitado, quer dizer, e acontece sempre um caso ou outro em que acabam por ser selecionadas, sei lá, no conjunto de 10 pessoas, para dar aqui uma imagem redonda e abstrata, no conjunto de 10 pessoas, se calhar vai haver uma que de facto não era a pessoa mais talhada para aquela função. Enfim, vamos conseguindo corrigir, até porque depois o município é mais vasto e, em último caso, essa pessoa acaba por ser retirada para outras funções no município que não tenham a ver com uma escola, vai-se corrigindo, mas pronto, a verdade é que é limitada a possibilidade de seriação desse pessoal. Falemos de gasto não, de investimento. Está mais ou menos projetado, ou estão mais ou menos projetados os valores para este ano letivo de investimento por parte da Câmara Municipal? Digamos, números redondos, aquilo que tem acontecido em termos de orçamento municipal e tem sido um crescendo nos últimos anos, nomeadamente em relação a 2021, para 2022, aliás, pode-se considerar números redondos o mesmo valor, apesar que, portanto, estou a falar de ano civil, sim, que é aquilo que o orçamento municipal contempla, mas claro que os anos letivos funcionam de outra forma, mas números redondos, o investimento, que é como quem diz a despesa no setor da educação, no concelho de Tomar, neste momento estará um pouco acima dos 5 milhões de euros. Entre pessoal, ou seja, recursos humanos, transportes, refeições, manutenções de edifícios, programas, atividades, um conjunto de situações. Ora, claro, uma parte deste valor é financiado pelo Ministério, mas é uma parte, não é a totalidade. O que significa que num orçamento que, portanto, para este ano, 2022, esteve, confesso que agora não me lembro exatamente do valor, mas um pouco acima dos 40
ligeiramente acima, muito ligeiramente acima dos 40 milhões de euros, 5 milhões é de facto uma percentagem muito elevada, quer dizer, tomáramos nós que no país se gastasse esta percentagem do orçamento nacional na educação. Portanto, é realmente um esforço, um dispêndio grande, mas é de facto um investimento. E às vezes, enfim, não é reconhecido, nem tem que ser reconhecido, não trabalhamos para isso, mas a verdade é que estávamos há pouco a falar do pessoal não docente e isso era possível de usar como exemplo para as várias outras áreas dentro da educação. Em Tomar, fazemos um grande esforço, de facto, neste setor, por muito que, e é natural também que assim seja, quem está nesta área, e nomeadamente na comunidade educativa, sejam os pais, sejam os professores, às vezes as próprias direções dos agrupamentos, não tenham essa noção e achem sempre que é preciso gastar mais. E é natural que achem, mas efetivamente em Tomar, seja no pessoal não docente, seja nos transportes escolares, seja, por exemplo, sei lá, um exemplo muito simples, mas que ainda assim é significativo também em termos de gastos, sei lá, nós em Tomar, aliás, isto até este ano letivo acabou por ser notícia por causa de um caso, sei lá, nós, por exemplo, só em autocarro escolar gastamos umas centenas de autocarro, ou seja, na oferta que fazemos às escolas com uma visita de estudo por ano, para todas as turmas de pré-escolar e primeiro ciclo, e também nas idas às piscinas. Portanto, nós levamos os alunos de terceiro e quarto ano 5 a 6 vezes por ano às piscinas municipais, num projeto que chamamos de adaptação ao meio aquático, mas também num projeto que lançámos aqui há meia dúzia de anos, portanto, que tem a ver com o património mundial, portanto, quando percebemos, e eu em particular percebi, que as crianças de Tomar não iam ao Convento de Cristo. E, portanto, com o município da Batalha e da Alcobaça, desenvolvemos um projeto em que os 3 municípios em conjunto, portanto, levam os seus alunos aos 3 monumentos. Portanto, ou seja, em termos práticos, nós aqui em Tomar, num dia levamos os nossos alunos ao Convento de Cristo e no outro dia levamos à Batalha e à Alcobaça. Portanto, os terceiro e quarto ano, aliás, neste caso só os de quarto ano, que é, portanto, o ano de escolaridade em que esta questão do património está inserido no seu currículo. Portanto, todas estas atividades que têm a ver com usar o nosso autocarro municipal, e por vezes não é possível usá-lo porque para estas atividades nós, digamos, o calendário escolar fica totalmente ocupado e mesmo assim o autocarro não chega, até porque já não é propriamente novo, também tem que ter dias de manutenção, também tem que ter horários de descanso dos motoristas, porque depois ao fim de semana o autocarro também não para, com as juntas de freguesia, com as associações, e apenas como exemplo de uma das várias atividades que nós temos à disposição das escolas, só aqui nós gastamos anualmente, isto depois varia um bocadinho, consoante as atividades, mas em média diríamos 250 mil euros, portanto meio... faz parte desse bolo total então? Faz parte desse bolo, milhões. Sim. E é uma atividade que nós fazemos há alguns anos, mas quer dizer que não é obrigatória, não é uma responsabilidade do município. Há até quem critique, e é justo que critique. Há quem diga, por exemplo, que o município, ao fazer isto, está a roubar mercado às empresas privadas portanto, de viação, de transportes passageiros, não é? E é uma digamos, uma opinião legítima. Enfim, é a nossa opção, temos-la mantido. É verdade que enfim, eu estou na Câmara nestas funções há 9 anos e, portanto, temos-lo feito desde sempre. Houve um ano, que foi o ano passado, em que houve um dia em que o autocarro não estava disponível, portanto, foi preciso contratar uma empresa externa e que, sem o município saber, nesse dia o autocarro não apareceu e nós só sabemos, aliás, depois do facto, nós, município, só sabemos depois do facto ocorrido. Portanto, houve um dia sei lá, se contarmos 200 e muitos dias disto por ano, vezes 8 ou 9 anos, portanto, uns milhares de dias, houve um dia em que correu mal, pois foi o dia em que foi notícia. Todos os outros nunca... Enfim, lá, como dizia há pouco, nós não trabalhamos para agradecimento, mas é o hábito destas coisas. Há um dia em que não corre tão bem e caiu, enfim, o céu e o inferno. Mas o importante disto é dizer que
como aliás dissemos na altura, se calhar vamos ter que avaliar, porque efetivamente não é fácil conseguirmos manter isto, ou seja, nunca tínhamos tido um problema até aqui, sempre as empresas de transportes corresponderam quando foi necessário solicitarmos os seus serviços, mas também sabemos que nos últimos tempos, por falta de pessoal, por outras dificuldades, não tem sido fácil muitas vezes as empresas corresponderem. Portanto, é um tipo de serviço, um tipo de oferta que fazemos às escolas que vamos ter que avaliar muito bem, porque não é uma questão financeira, portanto a questão financeira existe, mas queremos continuar a fazê-la, mas é uma questão de conseguir ter meios para efetuar o serviço e, portanto, vamos ter que avaliar se efetivamente há possibilidades de manter ou não. A nossa intenção é querer manter, porque achamos que este exemplo que estava dado ao autocarro e que tem muito a ver em particular com estas 3 questões, as visitas de estudo, as idas à piscina e as idas ao património mundial, que são muito importantes para... Claro que depois há outras questões pontuais ao longo do ano letivo, mas estas são as de fundo, que são muito importantes para o desenvolvimento, para o enriquecimento das nossas crianças e dos nossos jovens. Portanto, queremos manter. Mas pode chegar um dia em que, de facto, não há meios para conseguir manter esta atividade. Já agora continuava com esse bolo dos cerca de 5 milhões. Acredito que a maior fatia seja destinada para os salários dos funcionários. Sim. Depois também os transportes escolares, refeições escolares. Aqui está tudo em causa a atribuição com base no subsídio no escalão de cada aluno, de cada agregado. Sim, bom, há algumas questões que às vezes as pessoas não têm bem noção. No caso dos transportes e das refeições, na verdade, o município paga sempre uma parte. Portanto, não há nenhum aluno que não seja financiado no transporte ou na refeição, por muito que não tenha noção disso. Portanto, os municípios, não é só o caso de Tomar, não há nenhum aluno, mesmo aqueles que não estão... Nenhum aluno. O município paga sempre, no mínimo, metade do valor do custo do transporte ou da refeição. Depois, na outra metade, é que se aplicam os escalões. Portanto, o escalão A ou o escalão B. Ou seja, por exemplo, no caso de uma refeição, e eu nunca fui de fixar números, portanto não peçam agora para dizer exatamente o valor dos 2€ e qualquer coisa que custa a refeição do aluno, mas, portanto, dos 100% da totalidade, 50% são sempre pagos pelo município. Os outros 50% são pagos na totalidade pelo município se for escalão A, metade se for escalão B, e nada, ou seja, o aluno, a família paga 50%, que é 1€ e qualquer coisa, 1,20€ ou 1,30€, mais ou menos, se, portanto, o aluno não tiver escalão A ou escalão B. O mesmo se passa nos transportes escolares, embora aqui com algumas nuances. Portanto, no caso do ensino secundário, portanto, aqui há uns anos atrás, há cerca de, portanto, 10 anos, mais ou menos, a escolaridade aumentou do 9º ano para o 12º e não aumentou erradamente, isso agora está para ser corrigido, portanto, a comparticipação do Estado aos transportes escolares. Ou seja, apesar da escolaridade ter aumentado para o 12º ano, a partir do 10º ano, metade do passe dos transportes é da responsabilidade da família. E mais uma vez sublinho isto porque as pessoas não têm noção disto. A outra metade é sempre paga pelos municípios. Portanto, nós, em transportes escolares, por exemplo, mais uma vez indo àquele global dos 5 milhões de euros, cerca de €500 mil por ano é o valor que o município despende, portanto, em transportes. Claro que a grande fatia é para este valor dos passes, portanto, que se transportam digamos, na carreira pública, e depois há uma outra parte que é mais específica, que tem a ver com 2 ou 3 circuitos que, consoante os anos, precisamos de ter especificamente para alunos, por exemplo, de primeiro ciclo. Dou o exemplo mais frequente no caso do concelho de Tomar. Portanto, nós, no Centro Escolar dos Casais, no Centro Escolar de São Pedro, em regra, temos um autocarro dedicado para levar, e também já aconteceu no caso da linha Ceira um ano ou outro, enfim, depende, porque isto também depende do número de alunos e do número de alunos que precisam de transporte. Portanto, dedicado, ou seja, que serve apenas para transporte de alunos para esses centros escolares. E depois temos também muito, e a aumentar, enfim, todas as zonas rurais do concelho,
no fundo, a contratação de táxis, ou seja, de transportes de passageiros de 3, 4 pessoas, consoante a capacidade, portanto, nas zonas mais afastadas, ou onde só há um ou outro aluno, e portanto que é de facto uma fatia mais pequena e também muitas vezes a mais difícil de organizar, porque muitas vezes não é, mais uma vez, não é uma questão de dinheiro, é a questão de haver oferta disponível para prestar esse serviço. Já para não dizer que também todos os anos em regra acontece, e seguramente este ano também vai acontecer, que já depois das aulas começadas é que aparece um ou outro pai a dizer: mas o meu filho também precisa de transporte, e não trataram disso no tempo correto, que é precisamente no final do ano letivo. E pronto, nós, para não prejudicar as crianças, seja nas refeições, seja nos transportes, tentamos sempre resolver, mas de facto estamos sujeitos às regras da administração pública, ou seja, contratar um serviço de táxi para um ano inteiro, obviamente atinge um certo valor que obriga a certos procedimentos em termos de contratação pública, e portanto às vezes isso não é possível de conseguir de um dia para o outro, ou de uma semana para o outro, enfim, às vezes de um mês para o outro, mas enfim, felizmente temos conseguido sempre resolver, mas seguramente vão acontecer. Portanto, isto são as várias parcelas dos transportes, mas, portanto, isto para relembrar que, mesmo no caso da fatia maior, que é dos espaços escolares, e nomeadamente no ensino secundário, em que os pais ou as famílias pagam uma parte, ainda assim há sempre uma parte silenciosa que as pessoas não têm noção, mas que o município está a pagar. Para além disso, nos últimos anos, porque também entendemos que é injusto que tenha aumentado portanto, a escolaridade mínima para o 12º ano, sem que exista a comparticipação total, no caso dos alunos subsidiados do transporte, nós começámos, e particularmente durante a pandemia percebemos isso, até por indicação dos agrupamentos escolares, que havia alunos que realmente, aliás, já antes da pandemia, que começavam a faltar às aulas de vez em quando, e depois percebia-se que era porque não tinham passe, não tinham dinheiro para comprar o passe. E, portanto, através de parceiro social, e aí com os nossos serviços sociais, começámos também a dar alguns apoios a nível de transporte no secundário para alunos que entendemos que não tinham condições para pagar o transporte escolar. Já em matéria de apoios, e agora ainda há pouco falámos na recente reunião de Câmara, julgo que terá sido a vereadora Lourdes Ferromão que terá falado no material escolar, material didático, e especificou, se não estou em erro, 16 euros para escalão A e 8 euros para escalão B. Considerou este valor pouco, sendo que o vereador Hugo Cristóvão depois rebateu e disse que a Câmara procurava sempre ir mais além, não sei se por estas palavras, mas terá sido mais ou menos assim. Em termos de valores, estamos aqui a falar em valores mesmo estanques ou podem ser adaptados? Sim, uma coisa, vamos lá ver, uma coisa é aquilo que é o valor, neste caso do material, mas também existe para as refeições, que está mais ou menos tabulado pelo Ministério da Educação. É uma portaria que sai todos os anos, que define os valores de apoios sociais para o âmbito da educação, e que em regra os municípios seguem, pelo menos em termos de valores mínimos, não quer dizer que não possam tentar acrescentar alguma coisa. Ora bem, nós a este nível, e particularmente do material escolar, o que temos tentado fazer ao longo dos anos, destes últimos anos, foi, por exemplo, houve uma medida que pode parecer simples, mas que em si tem várias, quer dizer, e nós nem costumamos, nem temos hábito, e neste caso não fizemos nenhuma divulgação disto, quer dizer, enfim, como eu costumo dizer, às vezes há um ou outro município que quando muda uma torneira chama a banda e faz uma festa, mas nós não divulgamos muito estas coisas, que não temos de divulgar, mas não deixam de ser importantes no dia-a-dia, por muito que às vezes as pessoas possam até nem sem perceber disso. Uma das medidas que tomámos aqui há 4 ou 5 anos atrás, em relação ao material escolar, foi de que, portanto, qual era o procedimento quando chegámos, e quando eu, enquanto responsável pela educação, existia quando chegámos à governação. Portanto, esse valor estava definido, o valor que saísse anualmente, e depois o aluno, enfim, a família, ia a uma papelaria ou onde quisesse, com uma espécie de um voucher, levantar o material que entendesse. Depois havia ali um processo burocrático que até era demorado. Feita no exterior? Não, era. O que nós fizemos, ou decidimos, e até
Primeiro porque assim conseguiríamos diminuir de facto esta burocracia de terem que andar à procura e depois fazer, quer dizer, levar vouchers e trazer comprovativos, enfim, todo um processo complexo. Mas também percebendo que os agrupamentos escolares, e no caso do Conselho de Tomar, os 2 agrupamentos escolares também fazem, dentro das suas possibilidades, e porque são quem no dia-a-dia, como as escolas em geral, em todo o país, são no dia-a-dia quem está mais próximo dos alunos e também consegue perceber efetivamente quem são os alunos que têm maiores dificuldades, porque esse contacto diário dos professores com os alunos percebe que aquele aluno se calhar chega sem uma refeição, um pequeno almoço, ou realmente chega sem o material mais elementar. Portanto, o dia-a-dia das escolas com os alunos é quem realmente permite, mais do que o escalão que vem da Segurança Social e que é atribuído de forma, enfim, às vezes um bocado abstrata, e portanto, de facto, quem está nas escolas no dia-a-dia, quem consegue perceber melhor isso e fazer uma avaliação mais correta e mais profunda das questões sociais das famílias, aquilo que, e portanto acabam por ter muitas vezes algumas medidas, seja do reforço alimentar, por exemplo, à meia da manhã, que os nossos agrupamentos e bem fazem para as famílias, ou para os alunos que entendem necessidade disso, ou também do acréscimo material aqui e ali. Portanto, uma forma que descobrimos de conseguir auxiliar os agrupamentos nessa forma foi decidir isto. Bom, muito bem. O município não vai mais permitir esta coisa do voucher de terem que ir comprar aqui e ali. Portanto, o valor do apoio escolar tem que ser gasto na papelaria da escola. Ora, ao ser gasto na papelaria da escola, o que na prática estamos a fazer é, primeiro, elimina-se a burocracia. Portanto, o aluno ou a família não tem que ir com o voucher a uma papelaria qualquer. Claro, e isto tem, como é natural, está sujeito à crítica. Mais uma vez, poder-se-ia dizer, bom, mas estão a impedir que os privados possam lucrar com esta questão, não é? Portanto, tudo isto está sempre sujeito à crítica. Mas entendemos que é a melhor opção. Portanto, elimina-se essa burocracia, portanto, os alunos que são subsidiados compram na papelaria do seu agrupamento, aliás, não compram, vão levantar aquilo a que têm direito, mas, ao mesmo tempo, estamos a permitir uma margem de lucro aos agrupamentos. Porque esse lucro, que nunca será tanto como no privado, mas não deixa de existir uma pequena margem, fica na disposição dos agrupamentos. E os agrupamentos, que apesar de tudo, no contexto de umas centenas de alunos, por muito que esse lucro seja diminuto, têm ali uma bolsa que depois vão poder reaplicar precisamente nesse apoio social, seja em material, seja nas refeições escolares. Portanto, é uma medida que parece muito simples, mas que na verdade tem um efeito prático muito forte naquilo que é o dia-a-dia das escolas. Estamos aqui a falar em alunos com escalão. Escalão A e escalão B, claro. E nesta altura já estão definidos. E mais, permite que logo no início do ano, os agrupamentos escolares, porque sabem que têm logo, imaginemos, 200 alunos de escalão A, portanto sabem que vão ter X valor que esses alunos vão gastar na sua escola. Sim. Permitem que o agrupamento faça compras, portanto, em escala, e portanto é mais uma razão para conseguirem ainda mais uma percentagem de menores preços e, portanto, de lucro que vão poder reaplicar. Portanto, como digo, é uma medida que parece muito simples, mas que tem um efeito prático muito grande no dia-a-dia dos agrupamentos escolares. Apesar de correr o risco desta questão não fazer sentido, mas por esta altura, essas definições da atribuição de escalão já está feita? Sim, portanto, vamos lá ver. Em regra, e é aquilo que os municípios devem seguir, quem atribui escalões é a Segurança Social. Muito bem. O escalão A, o escalão B, o escalão C. O escalão C é o que, teoricamente, não tem qualquer direito. O que acontece depois, aqui em Tomar, o que nós temos feito nos últimos anos, é que, para além disso, nós, através dos nossos serviços sociais, que também, enfim, estão na divisão de Educação e Intervenção Social, o que fazemos é que depois não nos cingimos apenas àquilo que são a definição portanto, que vem da Segurança Social, e através de parecer social, quando de facto comprovamos que, ou pelos nossos serviços, ou porque da parte do agrupamento A ou B, há aqui a indicação de que aqui há esta criança, esta família que tem aqui uma necessidade realmente acrescida, que até pode não ser logo de início, pode acontecer ao meio do ano letivo, ou enfim, qualquer altura.
Então nós, das duas uma, ou crescemos por nossa iniciativa o escalão, e portanto aquilo que era, por exemplo, um escalão B passa a ter o mesmo direito de um escalão A, ou um escalão C para B ou para A, ou a outros níveis, como há pouco referi, por exemplo, da questão dos transportes escolares no ensino secundário, que é algo que não está previsto na lei. Portanto, nós fazemos isso, seja para refeições, seja para material, e até num caso ou outro queremos aumentar isso, mas ainda não temos. Pronto, isto também tem a ver com envelopes financeiros, mas também com a capacidade dos serviços de atuar e toda a rede atuar, também, em alguns casos, na frequência da ATL. Portanto, percebemos que a frequência da ATL é muito importante para muitas famílias, porque muitas famílias, enfim, os pais têm o seu horário de trabalho e não têm, digamos, um suporte familiar que permite deixar a criança com os avós ou com outra situação qualquer, e portanto em muitos casos o ATL é absolutamente necessário, não é realmente para, em primeiro lugar, para digamos, o desenvolvimento da criança, é mesmo para que os pais tenham de deixar a criança, e portanto quando nesses casos comprovados e com parecer social que as famílias não têm, precisam desse apoio, mas não têm essa capacidade financeira, também tem acontecido que nós, município, portanto, façamos esse apoio extra também ao nível do pagamento da totalidade ou de uma parte. Estamos a falar primeiro ciclo, jardim de infância? Essencialmente primeiro ciclo. Não digo que não tenha acontecido já num caso ou outro de pré-escolar, mas até aqui, essencialmente primeiro ciclo. Muito bem. Vereador Cristóvão, avançávamos então nesta conversa para lhe perguntar, ao nível das estruturas, falando de escolas propriamente ditas, segundo tem sido público, a EB Gualdim Pais estará aqui num processo mais avançado, tendo em vista a respectiva requalificação, também estará em cima da mesa a mesma idêntica intervenção na Escola Secundária Santa Maria do Olival, e perguntava no Jardim de Infância Raul Lopes, isto porque na recente entrevista que aqui fizemos, a diretora Celeste Sousa já manifestou a sua satisfação de que efetivamente este é um processo que poderá estar a ser desbloqueado. Sim, portanto, a nível de projeto, como temos vindo a referir, e eu em particular, portanto, Gualdim Pais e portanto, é B23 Gualdim Pais e Escola Secundária Santa Maria do Olival, ou Liceu, para os da nossa geração, eles estão, a nível de projeto, num ponto mais ou menos semelhante. Ou seja, estão em fase de projeto de estudo prévio. No caso de Santa Maria do Olival, já com parecer da DGEST, portanto, a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares. No caso da Gualdim Pais, portanto, já foi enviado, estamos à espera que venha esse parecer. A diferença está depois no financiamento. E aí sim, a Gualdim Pais está mais avançada, porque a Gualdim Pais está na lista nacional de prioridades e, portanto, de certa forma, temos o financiamento praticamente garantido. Estamos a falar de qualquer coisa como 3 milhões de euros. Mas será uma escola praticamente nova ou vamos aproveitar aquilo que está ali? Não. Aquilo que tem sido o espírito e, no fundo, aquilo que lançámos aos projetistas destes dois exemplos foi: nós não queremos cá. Ainda ontem dizia isto aos vereadores da oposição que estiveram em reunião comigo precisamente para ver o projeto. Ontem, portanto, ao dia que estamos aqui a gravar. Nós não queremos cá projetos de autor. Não queremos cometer os erros que no passado, em Tomar e noutros locais, foram feitos. Portanto, o que queremos é, como costumo dizer de forma muito simples, é trazer estas duas escolas que são, na sua essência, boas em termos de projeto arquitetónico, em termos de localização espacial, no distanciamento dos edifícios, enfim, na sua utilização, trazê-las do século XX para o século XXI. Portanto, no fundo, é uma reabilitação dos edifícios existentes, não é fazer algo novo. E, claro, dizendo isto, quer dizer que muito trabalhado com as pessoas que os usam no dia-a-dia, que foi, se calhar, o erro que, noutros casos, de facto não aconteceu. Alguém no gabinete desenhou um projeto e depois, quando chegamos à utilização, as coisas veem-se que não são bem assim. Portanto, aquilo que está previsto, quer para a Gualdim Pais, quer para a Santa Maria do Olival, é pegar nos edifícios existentes e na sua localização, no território que ocupam, e, enfim, naturalmente, melhorar muito aquilo que são as questões da eficiência energética,
Basta lembrar que, aliás, os dois edifícios são muito parecidos em termos de arquitetura. Portanto, aquelas janelas, enfim, típicas dos anos 70, que era um projeto que, na verdade, foi importado na altura de países nórdicos, não era de Portugal, mas ainda assim não deixam de ser um bom projeto, só que está muito datado no tempo. Aquelas janelas que abrem a meio da cabeça das crianças e que não têm qualquer, por exemplo, capacidade em termos de energéticos, naturalmente são todas para reformular. A rede elétrica, as canalizações, o saneamento, portanto, tudo o que tem a ver com infraestruturas, mas depois também a capacidade tecnológica a nível de redes informáticas, do Wi-Fi, todas essas coisas. Portanto, e claro, falava na eficiência energética, portanto, eventualmente a capacidade de poder colocar mais alguns painéis solares e do próprio isolamento dos edifícios, portanto, essas são as questões fundamentais. O resto, em termos de... Quer dizer, os edifícios são aqueles, não vamos deitar edifícios abaixo e fazer edifícios novos. Há algumas adequações que numa escola e noutra, portanto, os agrupamentos nos pedem. Se calhar hoje em dia não faz sentido ter 4 salas de trabalhos manuais, até porque já não há disciplina de trabalhos manuais. Vamos adequar essa sala noutra utilização que seja necessária. E depois, naturalmente, as questões da mobilidade, particularmente no caso da Gualdim Pais, que tem um piso portanto, um terreno que não é plano, tem vários planos que têm diferença em termos de orografia entre si, portanto vamos ter que fazer rampas com as regras que estão legalmente definidas, de boa acessibilidade entre esses espaços. Naturalmente as questões também de proteção contra o risco de incêndios, portanto todas essas questões, mas a essência é esta: não queremos uma escola nova, não queremos que há edifícios muito bonitos de autor, mas depois a utilização do dia-a-dia se demonstra muito deficiente a vários níveis, seja nos custos energéticos, seja na utilização dos espaços. Não, o que queremos é aproveitar os espaços existentes, que são bons, é preciso dizer isto, ambas as escolas são excelentes na sua arquitetura, mas adequá-la de facto às necessidades do nosso tempo e muito, muito com este enfoque nas questões energéticas. A questão da Raul Lopes é diferente. Já agora, Gualdim Pais, mais por essa questão do financiamento, está mais adiantado em termos de início de obras, que estimativa é que se pode fazer? Eu não quero, digamos, estar a lançar datas ou enfim, possibilidades, porque neste momento não tenho essa, enfim, não gosto nunca de o fazer sem ter certezas e neste momento ainda não temos essas certezas. Portanto, a única certeza que existe, o único facto é este: a Gualdim Pais está na lista nacional de prioridades e, portanto, conseguimos colocá-la. Não conseguimos ainda colocar a Santa Maria do Olival, mas conseguimos colocar a Gualdim Pais e, portanto, isso dá-nos uma garantia bastante grande de que financiamento vai existir. Será já para 2023? Queremos acreditar que sim, mas ao dia de hoje não posso garanti-lo. No mundo perfeito, portanto, nós teremos o projeto. Como disse, ele já está em estudo prévio, estamos à espera do parecer da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares. Vindo esse parecer, e se for positivo, como acreditamos que será, podemos avançar para a fase das especialidades e, portanto, ter projeto de execução, ou seja, projeto final para poder lançar uma empreitada, ou seja, quer dizer que até ao final deste ano podemos ter, de facto, um projeto de execução pronto, o que significa que em 2023, assim haja financiamento, podemos lançar a obra. Eu quero acreditar que sim, que é isso que vai acontecer, mas ao dia de hoje não posso garantir. A Escola Secundária Santa Maria do Olival, portanto, ainda não tem esse financiamento garantido, estamos a tentar trabalhá-lo, mas ainda assim, num mundo igualmente perfeito, também nada diz que não pudesse ser 2023 o ano de lançamento da empreitada, porque o projeto em si vai estar pronto à mesma altura, mais semana, menos semana, que também o da Gualdim Pais. Portanto, num mundo perfeito, em 2023 estaríamos a lançar as duas obras, mas não é possível garanti-lo ao dia de hoje. Muito bem. Então, Jardim de Infância. Pronto, no caso do Jardim de Infância, Raul Lopes é diferente. Portanto, temos um Jardim de Infância que, sem querer falar muito do passado, mas já o disse muitas vezes enquanto vereador, mas também quando estava na oposição, não se percebe bem porque é que, quando se decidiu, na minha opinião, houve uma má decisão, já o disse muitas vezes, portanto, é estranho, quando se decidiu fazer aquela escola nova, não houve reabilitação nenhuma, aquilo foi uma escola nova, a EB23 Nuno Álvares Pereira, que tanto custou ao município já
com esta governação em termos de justificações e de devoluções de dinheiro de fundos comunitários. E uma escola que, em termos de arquitetura, em termos de planeamento, é de facto uma má instalação. Mas, apesar disso, uma vez decidida, não fazia sentido fazer EB23 e o primeiro ciclo e deixar o pré-escolar de fora, que foi o que aconteceu. Portanto, fez instalações novas para o primeiro ciclo, segundo e terceiro, e deixou-se o pré-escolar de fora. Ainda para mais, aquele que provavelmente era o maior pré-escolar do país, à altura, quando eu cheguei à governação, tinha 9 turmas de jardim de infância, 2 no resto de chão, 2 no primeiro andar, 2 no segundo andar. Isto não faz sentido nenhum, em lado nenhum, mesmo que as instalações fossem boas, que não são. São instalações muito degradadas. Na verdade, estamos a falar de uma parte de um todo de um edifício que ao longo dos anos, que era o antigo Colégio Nuno Alves, não é? Que ao longo dos anos foi sendo cortado, reaproveitado, acrescentado, aquilo foi uma coisa, enfim. E, portanto, basta lembrar que para o primeiro e para o segundo piso os alunos entravam pela casa de banho. Eram umas escadas que estão para uma casa de banho pela qual se entrava depois para as salas de aula. Quer dizer, isto... Enfim... Não sei bem o que é, mas não é seguramente de um país desenvolvido. Bom, nós conseguimos atenuar um pouco isto nestes últimos anos, portanto, fazendo algumas obras no resto de chão para garantir que pelo menos não houvesse necessidade do segundo piso, portanto, houvesse atividades apenas no resto de chão e primeiro andar. Mas sempre, enfim, várias obras que foram feitas, mas são sempre remendos, não é? E neste momento aquilo que pretendemos, e já está iniciado, ainda que numa fase inicial, mas portanto já temos um projeto contratado, já temos uma equipa projetista a trabalhar, é realmente e aqui realmente não haverá uma reabilitação, não é possível reabilitar aquele edifício, estamos a falar basicamente de deitar abaixo e fazer de novo. Portanto, fazer edifício para pré-escolar, para que naquele local e naquele conjunto, portanto, em que, como já referi, também está o primeiro ciclo e depois o segundo e terceiro ciclo, portanto, haja a oferta de pré-escolar, e que é também a oferta de pré-escolar que este agrupamento, o agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, tem na cidade, mas que eventualmente é preciso, e esta é a parte que nunca é simples e que será sempre um pouco dolorosa, que reduza um pouco a sua capacidade. Portanto, neste momento existem 7 turmas de jardim. Não será possível manter 7 turmas de jardim, mas não é só possível, não é desejável. Eu sei que esta opinião pode ser controversa, mas a opinião do vereador da Educação, e francamente acho que a opinião de qualquer pessoa que se afasta um bocadinho é que ok, já reduzimos em relação às 9, mas mesmo assim não faz sentido ter um pré-escolar com 7 turmas. 4, 5, para ser equilibrado e para ser sensato. Mas pronto, isto ainda será um processo trabalhado. Portanto, haverá uma redução, mas também com essa redução e naquele projeto conseguirá-se ganhar outra valência que é muito necessária para a comunidade, portanto, que temos ainda em falta para a comunidade, que é a valência de creches. Portanto, nós não temos em Tomar, aliás, como a generalidade dos municípios não tem, uma valência de creche pública, mas independentemente de ser pública ou privada, Tomar não tem a resposta de creche suficiente para a necessidade existente. E não só para a necessidade existente, mas também para a necessidade que nós queremos alcançar, porque se para a existente já não existe, quanto mais quando nós achamos que queremos conseguir fixar famílias, casais jovens, que aqui se possam fixar, porque entretanto conseguiram um emprego ou porque lançaram o seu projeto. Hoje, e estas coisas estão todas interligadas, e aliás quando falamos com empresas, quando falamos com os promotores, estas coisas são evidentes. Ainda ao dia de ontem, na conferência que existiu na Levada de Tomar, em que se falou do desenvolvimento económico e das perspectivas de desenvolvimento económico para os próximos anos, alguns dos empresários das empresas presentes falaram nisto, e isto é evidente. Hoje, quando uma empresa quer captar bons trabalhadores, e uma empresa, por exemplo, de novas tecnologias, ou enfim, ou de outras áreas que são muito competitivas e que, portanto, não é apenas, o que conta não é apenas a questão salarial, mas é a qualidade de vida que o local onde a empresa está pode oferecer. A questão da educação é das que está à cabeça, não é? E, portanto, a oferta de creche é absolutamente necessária. E nós queremos ajudar a comunidade a ter essa oferta, nomeadamente dando o exemplo, portanto, a que o município possa vir a ter uma oferta de creche. É isso que neste momento está a ser desenvolvido. Portanto, está uma equipa projetista já a trabalhar num projeto de enfim, lá está, não é de reabilitação, porque na prática é fazer de novo, mas de um edifício que terá pré-escolar
e creche naquele local. Também aqui, datas, é difícil. Bom, é assim, o que pretendemos ter o mais possível, eu diria, é razoável almejar isto, embora as equipas projetistas andem todas com muito trabalho, de há 2 ou 3 anos a esta parte, e portanto todas dilatem muito os prazos, mas eu diria que é razoável acharmos que até à primavera do próximo ano vamos ter o projeto pronto. Quero acreditar nisso, e claro, entretanto temos que ir trabalhando nas questões do financiamento. Muito bem, já estamos mesmo com o nosso tempo esgotado, mas não queria ainda aqui também deixar de abordar outro tema, e aqui, claro, está também dando conta da minha declaração de interesse enquanto encarregado de educação, mas é um dos temas que marca aqui a nossa atualidade, que tem a ver aqui com o papel das associações de pais e muitas vezes com as verbas que são cobradas. Aqui a expressão é minha, quase de uma forma cega, sem ter em consideração aquilo que cada agregado familiar ganha. Está em causa a frequência do ATL, também já esteve em causa no passado recente esse acompanhamento aos almoços. Vereador Hugo Cristóvão, tendo em consideração e suas opiniões do passado, que este é um modelo que tendencialmente deveria terminar, o que é que falta para que isso aconteça? Bom, é de facto um tema complexo. É verdade que eu, já na oposição, portanto há muitos anos, há 20 anos se calhar, que quando o modelo foi criado em Tomar, eu fui um dos que alertei que atenção, que isto não é sustentável. Isto não é, ou sequer responsável. Portanto, em Tomar transformaram-se as associações de pais numa espécie de empresas. E isto, de facto, quando estamos muito no universo, podemos não ter a noção, mas isto é quase único no país. Não, é algo que, não vou dizer que é único totalmente, absolutamente, mas haverá muitos poucos locais e quando muito haverá um ou outro local em que há uma associação de pais lá no concelho que faz isto, mas nunca numa forma generalizada como no concelho de Tomar. Bom, aqui, quando do programa de generalização de refeições no primeiro ciclo, portanto, há estamos a falar há 20 e alguns anos atrás, a Câmara de então entendeu, e as associações de pais aceitaram, também é preciso dizê-lo, que, bom, olhem, está aqui um bom modelo. Os municípios que quiseram, não foram todos, receberam esta responsabilidade e, portanto, temos que encontrar aqui formas de executar isto. Tomar, entendeu-se que, olha, aqui as associações de pais são bons parceiros. E eu consigo perceber isso, desde logo na perspectiva de que, bom, à partida, quem melhor quer para os seus educandos são os seus próprios pais, não é? E, portanto, e na altura, os primeiros tempos, é sempre assim, quando as coisas são descentralizadas, o envelope financeiro era bom. Os alunos ainda não estavam em decréscimo, ou pelo menos não se notava. E, portanto, de certa forma, as associações de pais foram aliciadas a isto. Ora bem, como era bom de ver, isto não era sustentável por várias razões. Primeiro, porque os alunos iriam decrescer. Portanto, a base, digamos, chamemos-lhe enfim, da sustentabilidade dessa empresa em que as associações se transformaram, portanto, o plano de negócios ia diminuir. Tanto pelo número de crianças, quer pelo envelope financeiro que era transferido. Mas também porque as despesas, ao contrário, vão sempre subindo. E percebemos porquê. Quer dizer, as pessoas vão trabalhando, depois das duas uma... quer dizer, ou se vão sempre substituindo contratos e pessoas novas, ou então se passam as pessoas de contrato para quadro, e depois há outras responsabilidades, os salários vão aumentando, quer dizer, e ao fim de 20 ou mais anos, as despesas da generalidade das associações aumentaram, e portanto aquilo que são hoje as despesas que uma associação de pais tenha, e que tenha 3, 4, 5 funcionários, depende dos casos. Quando eu cheguei havia uma associação de pais que tinha 7 funcionários e aquilo era completamente insustentável. Aliás, a Câmara tem feito isso, temos feito esse esforço de ir ajudando aqui e ali as associações a resolver os seus problemas, desde que os resolvam no caminho de que não seja apenas um paliativo, mas que seja de facto como forma de resolver de forma definitiva. E, portanto, as despesas foram aumentando, enquanto que as receitas foram sempre diminuindo. Ora bem, dito isto, e todos sabemos que, na prática, o que ia acontecendo é que, mesmo durante o horário da refeição, que é um
horário que é responsabilidade da escola, portanto, a refeição escolar, e que isto seja claro, não há dúvida nenhuma nisto na lei há muitos anos. A refeição escolar faz parte do horário escolar, faz parte do programa da escola a tempo inteiro. Não é o caso do ATL, que é antes ou depois do horário escolar, mas a refeição faz parte do horário escolar. E, portanto, nenhum pai tem que pagar o que quer que seja se não entender que quer, independentemente da justiça ou injustiça disto, mas a lei é assim. O que acontece é que em Tomar realmente se criou aqui um hábito, uma forma, um paradigma, que é, bom, não, a hora da refeição é das associações de pais. Portanto, nem os funcionários do Ministério ou, entretanto, do município colaboravam nessa hora, mas lá está, como dizia há pouco, algumas, para não dizer praticamente todas as associações foram cobrando alguma coisa para fazer face às despesas que, portanto, esse custo desse serviço da refeição tinha. Ora bem, o que tentámos fazer foi, realmente, passo a passo, ir ajudando a que começássemos a inverter isto e levar a um caminho em que, por um lado, os pais não tivessem que suportar isto, ou pelo menos o suporte que faziam neste custo fosse sendo cada vez menor, e por outro lado, nas associações de pais que o desejassem, o município fosse reassumindo esta responsabilidade. Este ano, por exemplo, vamos iniciar o ano letivo com mais 2 escolas em que as associações de pais